aí que vai falar. Pode começar? Esse roteiro é o mesmo que faço. Uhum. A câmera passa um pouquinho. Gente, boa tarde. Vocês Bom, estão me eu quero ouvindo? Para fazer um sinal. dar uma boa tarde a todos os internautas que estão de forma remota prestigiando a nossa sessão especial em comemoração aos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. E em nome da Câmara Municipal de Goiânia, nós damos boas-vindas e, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão através de videoconferência, em comemoração aos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, proposta realizada por nós e aprovada por unanimidade no Parlamento goianiense. Gostaria de agradecer inicialmente Dr. Walter, superintendente do PROCON Municipal, no município de Goiânia, bem como também o superintendente do PROCON estadual, companheiro Dr. Arlen Viana, e o ex-superintendente e presidente do PROCON da época, Dr. Elísio Gonzaga, que agora é o presidente da AFIM. Vejo ainda de forma remota os companheiros Leandro, Adão, Fernando e um casal que eu não consegui identificar porque falta o nome, mas esse casal eu vou decifrar já já. É um prazer muito grande nós estarmos todos aqui evidenciando os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Tem o Márcio, tem o Massu, Dr. Walter, nosso superintendente do PROCON estadual, Lucas também está presente, Elísio Gonzaga, Anderson, Murilo Teixeira. À medida que nós formos evidenciando o prolongamento da sessão, nós vamos também evidenciando o nome dos ilustres companheiros. Então, para nós é uma honra muito grande a todos os senhores e senhoras aqui presentes. É o hino nacional. Nós vamos solicitar nesse momento que nós possamos ouvir a execução do hino nacional de acordo com o roteiro que nós estamos seguindo na Câmara Municipal de Goiânia. Então, nesse momento, teremos a execução do hino nacional. Vai fazer seu discurso e vai chamar primeiro o voto. E o sol da liberdade vai refúgios, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, com liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, a tradição me salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e
esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, meus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Madre, tua salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro teus trintas estrelado. Mediga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre o Brasil és no Brasil, ó Pátria amada, os filhos deste sol és mãe gentil, Pátria amada, Brasil. Nossos agradecimentos à técnica da Câmara Municipal de Goiânia e já pedimos aí escusas a alguma falha que por acaso acontecer. Nós ainda estamos vivenciando tempos modernos, principalmente quando dessa questão da pandemia e também da impossibilidade de exercitarmos com muita propriedade os recursos que eles são disponibilizados para nós. Então, é com muito orgulho que a Câmara Municipal de Goiânia hoje comemora 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Em maio de 1989, o então senador Jutaí Magalhães, do PMDB da Bahia, apresentou um projeto de lei no Senado de número 97/1989. Aprovado em agosto do mesmo ano pelos senadores, o texto seguiu para a Câmara dos Deputados, onde tramitou uma PL de 3.683, de 1989, tendo sido aprovado a sanção e encaminhado definitivamente em agosto de 1990. Essa sanção, o projeto foi assinado, então, pelo atual presidente da época, Fernando Collor de Mello, em 11 de setembro daquele ano. Fica, então, sancionado, naquela época, a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, o tão chamado e tão procurado Código de Defesa do Consumidor, que proporcionou progressos inquestionáveis na relação entre consumidores e fornecedores. O CDC foi um marco na legislação brasileira e teve como principal objetivo prevenir e reprimir práticas abusivas e crimes contra os consumidores. Antes do Código de Defesa do Consumidor, as relações de consumo eram reguladas pelo Código Civil brasileiro, mas que se mostrava insuficiente para atender os consumidores insatisfeitos com produtos e serviços na época. Foi então que a elaboração do Código de Defesa do Consumidor foi incluída na Constituição de 1988, prevista no artigo 48, no ato das disposições constitucionais transitórias. Entre outras inovações para evitar que consumidores, a parte mais fraca na relação de consumo, fossem ou sejam prejudicados, o CDC trouxe a obrigatoriedade de empresas estamparem o prazo de validade nas embalagens e produtos, definiu como direito do consumidor a proteção contra a propaganda enganosa e consagrou o direito de arrependimento, que dá ao consumidor o prazo de 7 dias para desistir da compra sem precisar muitas justificativas. O Código de Defesa do Consumidor aprimorou o equilíbrio entre as relações de consumo, ajudou a melhorar a qualidade dos produtos, ao impor aos fornecedores o dever de informar, o que possibilitou, principalmente a esses consumidores, ter conhecimento dos produtos, contribuindo para a melhoria da qualidade da produção, da comercialização, ofertas mais claras e combate à chamada propaganda enganosa.
O consumo é hoje uma atividade central da sociedade brasileira contemporânea e, decorridos seus 30 anos, o Código de Defesa do Consumidor continua sendo uma das ferramentas mais importantes nesta relação. A maioria dos brasileiros tem conhecimento do Código de Defesa do Consumidor e confia principalmente nos nossos PROCONs, que foram, sem dúvida nenhuma, os maiores normatizadores da lei. O Código estabelece direitos básicos e essenciais ao consumidor, como o direito à proteção da vida, da saúde e da segurança. Isso significa que o empresário ou o prestador de serviço não pode colocar produto ou serviço à venda que venham a causar danos não só à saúde do consumidor, mas também danos à parte econômica e financeira. E ainda podemos dizer que o Código de Defesa do Consumidor consegue responder aos conflitos de consumo que surgiram com as novas tecnologias, internet e redes sociais. O Código é hoje uma lei baseada em princípios e normas de aplicação interpretativa. Isso quer dizer que é possível acompanhar as constantes modificações do mercado de consumo com a validade das normas que ele prevê desde o ano de 1990. Com o Código instituiu-se um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, em que fazem parte os PROCONs de todo o país, os Ministérios Públicos, as Defensorias Públicas, delegacias de polícia e organizações da sociedade civil. Todas essas instituições atuam de forma integrada e articulada, a fim de equilibrar as relações de consumo, garantir a proteção dos direitos e das garantias de todos os consumidores brasileiros. Agora vejam, senhoras e senhores, são 520 anos de descobrimento do Brasil, 198 anos de independência, 132 anos da abolição da escravatura e 131 anos de proclamação da República. E temos o mais novo, caçula, que tem apenas 30 anos de existência, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor. Penso como que é que vivemos antes da existência dessa normativa. Uma atualização do Código de Defesa do Consumidor na Câmara dos Deputados do Congresso Nacional está tramitando. São 2 projetos de leis aprovados em 2015 no Senado e que tratam das novas normas do comércio eletrônico e das compras à distância, da oferta de crédito ao consumidor e da prevenção do superendividamento da população brasileira. As modificações vêm acompanhar a evolução e as mudanças nas formas de consumo, principalmente agora, em razão da pandemia do Covid-19, que nos obrigou a cumprir o isolamento social, havendo, portanto, um crescimento significativo no volume de compras via online ou via das redes sociais. Quero aqui parabenizar os nossos superintendentes do PROCON Goiás. Neste caso, doutor Ali Viana, nosso companheiro que foi da Prefeitura de Goiânia e da Câmara Municipal, pela sua excelente atuação naquele órgão de defesa do consumidor, atualmente prestando serviço junto ao Estado, e quero, através dele, transcrever um recente e interessante texto publicado nas redes sociais. Nosso Código Trintão enfrenta os dilemas próprios da idade que possui, mas seus dilemas e crises de identidade, quando submetida às boas terapias legislativas, tendem a torná-lo cada vez mais robusto, mais amadurecido e, mais do que nunca, indispensável na relação de comércio entre o consumidor e aqueles que se propõem a estabelecer normas de comercialização. Doutor Ali Viana é um advogado, atuante, ex-procurador-geral da Câmara Municipal de Goiânia, ex-secretário municipal de Defesa Social, ex-secretário de Fiscalização do município de Goiânia e também ex-superintendente da Ordem Pública da Prefeitura de Goiânia. Hoje, doutor Ali Viana, para nossa alegria, exerce a função da superintendência do nosso PROCON estadual. É uma honra muito grande citá-lo e citar também todos os funcionários e colaboradores do PROCON estadual. Quero também fazer meus parabéns a esse amigo e companheiro de muitos anos de vida pública, Dr. Walter Pereira da Silva, que desde 2018
é o superintendente do PROCON em Goiânia. Companheiro nosso há muito tempo das lides políticas, comunitárias e, por que não dizer, até mesmo morador do mesmo bairro no setor universitário. Exerceu o mandato de vereador em Goiânia de 1966 a 1970. Passou pela presidência da antiga Coab, Companhia de Habitação de Goiás, ex-chefe de gabinete da Casa Civil do Estado de Goiás, foi presidente da Companhia Metais de Goiás, da Metago, secretário municipal de assistência social da SEMAS e diretor técnico da Companhia Metropolitana de Transporte, a CMTC. Porquanto já citei duas figuras exponenciais, competentes e também, por que não dizer, extremamente experientes na vida pública e com uma história de atividade impecável que hoje ambos estão exercitando, tanto no município quanto no Estado, a função de superintendente dos PROCONs municipais e estaduais. Quero aqui, com muito prazer também, citar aqui, em nome de todos os ex-superintendentes dos PROCONs, a figura extraordinária do companheiro Elísio Gonzaga. Doutor Elísio Gonzaga da Silva, como logo que assumiu, nos primeiros anos que se formatou o PROCON municipal e estadual, nós o chamávamos de xerife da época, na execução e na consecução das normas da relação do consumidor. Doutor Elísio Gonzaga, auditor de tributos, foi nomeado, então, pelo governador de Goiás, Iris Rezende Machado, para o PROCON estadual em 1991, justamente para a implantação do Código de Defesa do Consumidor em Goiás. O código foi publicado em setembro de 1990, como já falamos, entretanto, entrando em vigor nos seus 180 dias. Comandou o PROCON estadual até 1994. Nos anos seguintes, a pedido do então prefeito de Goiânia, Nilton Bernais, elaborou o projeto para a criação do PROCON municipal. A lei foi publicada em 1997, data da nomeação, e ficou no comando até 2001. Cito mais uma vez uma pessoa de projeção política e administrativa, e aí também dedicado à formatação e, por que não dizer, a criação do primeiro PROCON municipal no município de Goiânia. Assim, amigos, tanto o companheiro Elísio Gonzaga, companheiro Ali Viana e doutor Walter Pereira da Silva, esses 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, queremos, em nome da Câmara Municipal de Goiânia, parabenizar a todos que contribuíram e contribuem com a defesa e o aprimoramento dos direitos do consumidor. Esta Casa de Leis, no dia de hoje, se sente extremamente honrada, se encontra em festa ao ter a oportunidade, mesmo de forma remota, comemorar os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, uma das vitórias do povo brasileiro na conquista, principalmente dos seus direitos e, por que não dizer, da cidadania. Salve os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor no Brasil e, por que não dizer, no município de Goiânia. Neste momento, com muito prazer, eu convido o nosso superintendente do PROCON municipal, o Dr. Walter Pereira da Silva, para falar em nome dos homenageados desta tarde. Gostaria que a técnica pudesse providenciar o áudio e pudéssemos ouvir. E, em seguida, iremos ouvir também o superintendente estadual do PROCON, meu amigo e companheiro, Ali Viana, que também falará em nome do PROCON e de todos aqueles que são aficionados a esta causa. Doutor Walter Silva. Eu quero, em primeiro lugar, saudar o nosso decano, respeitado vereador de Goiânia, conceituado, competente, e, fechando esta referência, meu amigo, eu quero agradecer essa feliz lembrança, porque todos esses homenageados de hoje, ao meu sentir, são verdadeiros heróis, porque eles estão no dia a dia, em todos os lugares de Goiânia, do estado de Goiás,
como verdadeiros vigilantes da boa prática do relacionamento, zelando pela boa prática do relacionamento, do bom relacionamento do fornecedor com o consumidor. E, naturalmente, sendo o consumidor a parte vulnerável da relação comercial, ainda nos torna mais feliz em estar dedicando a essa nobre causa, que é a defesa intransigente dos direitos do consumidor. Eu, rapidamente, senhores e senhoras, eu quero dizer que todos os 12 fiscais, ilustre vereador, estão participando como num gesto de gratidão pela lembrança de Vossa Excelência em promover essa homenagem a cada um de nós. Neste ano e 9 meses que nós estamos à frente do Procon Goiânia, para se ter uma ideia, nós visitamos 7.210 estabelecimentos, os mais variados, da farmácia ao açougue, do supermercado à vigilância da gratuidade das passagens municipais, intermunicipais. Então, uma gama muito variada e muito extensa dos cuidados que nós desdobramos para zelar do nosso consumidor. 7.210 estabelecimentos visitados em 1 ano e 9 meses e quase 13.000 toneladas de produtos impróprios para o consumo, que foi destacado ou descartado na presença dos representantes dos estabelecimentos e alguns enviados para o aterro sanitário. Há necessidade de dizer que nós fazemos todo esse trabalho com 12 fiscais e ainda temos algumas dificuldades de uma hora ou outra do problema de saúde com um e outro. Então, eu sou muito grato a Deus, em primeiro lugar, e a minha corporação de fiscais, homens dedicados, que não medem esforços, não tem hora. Hoje nós também fazemos operação de fiscalização em convênio com a Brasília, que nos capacitou para fiscalizar e agir em conjunto nos postos de combustíveis também, que tinha muita reclamação, e hoje nós temos ascensão a esse tipo de trabalho. De forma que eu quero agradecer, vereador, em meu nome e em nome da nossa casa, o Procon Municipal de Goiânia, especialmente em nome de todos os nossos fiscais, essa gentileza, essa sua atenção, essa sua demonstração de convivência cidadã, de cercar de todos os lados as atenções, ainda que num ano eleitoral, que todo o tempo é dedicado a essa parte, mas Vossa Excelência separa um bom tempo das suas atividades, paralisa suas atividades para homenagear esses vigilantes ocultos da sociedade. Muito obrigado, desejo as melhores vitórias ao senhor nos seus projetos, no seu trabalho, e que cada dia Vossa Excelência seja a figura tão simpática, tão amiga, tão cuidadosa com as atividades de cidadania
em defesa do município de Goiânia. Muito obrigado a Vossa Excelência. Quero fazer um agradecimento muito especial a esse amigo da boa e velha guarda, o homem público, Dr. Walter Pereira Silva, que, por sinal, tem o meu sobrenome. Fico muito feliz de ser contemporâneo de Vossa Senhoria em várias ações que fizemos em conjunto, em vários governos, inclusive em vários partidos diferentes, mas sempre prevalecendo a cidadania e o respeito mútuo nas suas ações e naquilo que Vossa Senhoria já deixou de legado na vida pública e administrativa, principalmente nesta cidade. Eu quero agora, com muito prazer, passar também a palavra ao superintendente do PROCON estadual, esse amigo particular que eu tenho, meu querido procurador da Prefeitura de Goiânia, que eu tive o privilégio de trabalhar, e já falei aqui seu currículo invejável, tão novo e que já passou por mais de 6 órgãos dentro da administração pública municipal e estadual. Com a palavra, o nosso superintendente do PROCON estadual, doutor Allen Viana. Prezado vereador, amigo, Anselmo Pereira, hoje atual segundo secretário da Câmara Municipal de Goiânia, mas que já foi primeiro secretário, já foi vice-presidente, já foi presidente, já foi porteiro, já foi guarda, já foi quase tudo nessa Casa de Leis, mas, sem dúvida, é a figura hoje que representa esse poder legislativo, que é a referência de moralidade, é a referência de postura, é a referência de atuação firme em defesa do povo goianiense, em defesa do povo goiano, e que muito me honra pela amizade, muito me honra pelo convite para essa solenidade, e cujo qual aqui nós temos também a presença desse senhor nobre, que é o Dr. Walter Pereira da Silva, que é o presidente ou superintendente do PROCON Goiânia, a quem eu devo e rendo todas as minhas homenagens e honra por ser contemporâneo nesse momento, como superintendente do PROCON Goiás, tendo como uma pessoa de referência no meu trabalho, tendo como referência na pauta do meu dia a dia, na lisura, no comprometimento, no esforço e, por que não, no sacrifício que somos conduzidos a fazer dia após dia, especialmente nesse período de pandemia em que temos nos envolvido junto com esses bravos soldados, guerreiros, servidores públicos honrados, que são os fiscais, os servidores também que prestam seu trabalho aí como atendentes, como pessoas que são despreendidas em muitos momentos, deixando suas famílias em casa, guardadas, mas que estão ali atendendo às várias demandas que surgiram nesse contexto de pandemia, em que, infelizmente, ainda existem maus fornecedores que compelem aí os fornecedores, os consumidores em situação de vulnerabilidade, a ter que se socorrer nos trabalhos, nos serviços prestados por esses servidores. Então, desde já, o meu boa tarde, meu agradecimento a essa Casa de Leis, do qual eu também me sinto parte por tantas vezes, por tantos dias de trabalho inserido aí no cotidiano da Câmara Municipal de Goiânia, e que, de fato, é uma casa que representa o povo goianiense, é uma casa que dá espaço a tantas demandas e tantas necessidades do povo goianiense e que se torna espelho para outras casas legislativas do Estado de Goiás e também do Brasil. Então, obrigado, companheiro, colega, amigo Anselmo Pereira, por essa homenagem que o senhor presta a todos nós, não só nós que somos servidores envolvidos desta causa, que é a causa do consumidor, mas todos nós consumidores do Estado de Goiás. E aqui eu faço essa extensão porque o senhor trouxe a superintendência do PROCON Goiás para esta Câmara, para essa Casa de Leis Municipal, mas o senhor está homenageando todos os consumidores do Estado de Goiás,
no contexto, no bojo desse 30º aniversário do CDC, que, como o senhor bem disse aí em suas palavras, em suas belas palavras, tem 2 aniversários a comemorar. Um é no dia 11 de setembro, o outro é no mês de março, a data em que efetivamente ela entrou em vigência e que também se comemora o Dia Internacional do Consumidor. De modo que nós temos muito realmente a comemorar, especialmente porque estamos falando de um código que se tornou a baliza de muitas leis transnacionais em vários países do mundo. O Código de Defesa do Consumidor foi e é utilizado como referência. O Código de Defesa do Consumidor brasileiro foi utilizado como referência para as legislações daqueles países. Nós estamos falando de uma lei que raramente, no escopo de leis deste país, se tornou estável, que, ao longo desses 30 anos, pouquíssimas alterações foram perpetradas no escopo do que está contido nos seus artigos. Isso por quê? Porque foi bem pensada, porque foi bem planejada por legisladores que realmente tiveram essa visão para além do imediato, uma visão que pensou na década de 90, mas pensou no 2000 e pensou nos anos que nós estamos vivendo hoje. Nós temos um código disso, senhor vereador, é um código que trouxe novidades que, para alguns que nos assistem neste momento, talvez por sua menoridade, por ter menos de 30 anos ou um pouco mais de 30 anos, não tem a mínima ideia de como era ser difícil ser consumidor. Com exceção dos consumidores da sua farmácia, senhor vereador, todos os outros consumidores padeciam demasiadamente aqui no estado de Goiás e nessa capital, porque não eram bem tratados, porque não tinham referência realmente de lealdade comercial, como alguns poucos, e eu digo aí o exemplo do senhor e da sua farmácia, porque eu sou um consumidor e cliente da sua farmácia, o senhor sabe bem disso, tendo até o privilégio de ter sido atendido e medicado por esse vereador que está aqui nessa solenidade e que é meu amigo pessoal. Pois bem, nós tivemos situações tantas que outro dia eu estava fazendo uma entrevista, dando uma entrevista e me lembrava quantas vezes, antes do advento do Código de Defesa do Consumidor, nós ingerimos produtos vencidos e sequer notamos e sequer tivemos notícia. Digo sempre que somos sobreviventes, porque antes do CDC, a venda de produtos vencidos era costumeiro, porque ninguém notava. Hoje em dia, poucos clientes não têm aí a ideia ou essa motivação de verificar a validade do produto, a procedência do produto, a origem, o fornecedor desse produto, com todos os indicativos. E hoje ainda olho com mais especificidade para saber se tem glúten, não tem glúten, para saber se tem isso, não tem aquilo, se tem alguma reação alérgica ou não tem. Enfim, são obrigações e são informações exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Até a água que nós consumimos hoje tem prazo de validade. E antes disso, nada disso existia. Nós tivemos muitas novidades nesse código, o senhor já teve o cuidado de bem relembrar aí no seu discurso, vereador Anselmo, e eu não gostaria de ser repetitivo, não gostaria de ser cansativo a quem nos assiste, e não gostaria, inclusive, de trazer aqui palavras que viessem a competir com a magnificência que são suas palavras, que são assim a nobreza que é sua capacidade de transmitir de maneira concisa as verdades que precisam ser pronunciadas, especialmente na tribuna. E o senhor é um grande tribuno, e isso até nos deixa com inveja e comedidos aqui por seguirmos o senhor nessa solenidade. Mas eu gostaria de simplesmente deixar aqui o meu registro de que não existe Código de Defesa do Consumidor sem a existência de órgãos que firam que os seus ditames. E, nesse sentido, existem todo um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, aqui, nessa solenidade, representado por 2 órgãos, o PROCON Goiânia e o PROCON Goiás, mas esses órgãos não existem se não fossem os esforços, os sacrifícios e a dedicação desses valorosos servidores que também são homenageados nessa ocasião. E eu dou aqui o meu testemunho
do meu orgulho, da minha honra de ter servidores tão capazes, tão voluntariosos, tão dispostos em se colocar em defesa do consumidor, muitas vezes com tormentas, com dias difíceis, com dias em que pessoalmente estão atingidos ou aflitos, mas que não mediram esforços e não têm medido esforço de dar a sua cota de participação para que verdadeiramente o CDC tenha a sua eficácia no cotidiano do consumidor goiano. Então, os servidores do Procon Goiás se sentem honrados pela lembrança, vereador Anselmo Pereira, os servidores do Procon Goiás se sentem honrados pela lembrança da Câmara Municipal de Goiânia. Lamentamos, infelizmente, não estar, neste momento dessa solenidade, no recinto da própria Câmara Municipal, que é uma casa maravilhosa e que é de solenidades de eventos como esse, acabam atraindo para si a presença de tantos cidadãos que, por vezes, passam desapercebidos sobre o cotidiano e sobre a estrutura que tem hoje no poder goianiense. De modo que, mesmo assim, apesar de estamos aqui, e o senhor, com toda a sua experiência de decano da casa, traz essa novidade, que é essa solenidade virtual, essa homenagem virtual que se estende aqui aos servidores e ao órgão de defesa do consumidor, tanto de Goiás como de Goiânia. Como o senhor mesmo disse também, vereador Anselmo Pereira, nós temos muito que refletir sobre aquilo que precisa ser aprimorado no Código de Defesa do Consumidor. E eu faço esse destaque, até repito, aprimoramento. Nós não temos que ter comedimento, em vez ou outro, promover esses acréscimos, complementar aquilo que já está inserido no Código de Defesa do Consumidor, complementar aquilo que já está consolidado. Abrir essa brecha não significa, porém, permitir que hajam supressões, que hajam retrocessos, na medida em que, muitas vezes, alguns grupos empresariais intentam, através de alguns representantes legislativos, promover supressões naquilo que está previsto na Código de Defesa do Consumidor. É através de representantes e através de bons políticos que nós reforçamos esse chamamento para que, sim, se façam os aprimoramentos necessários, como foi dito no comércio eletrônico, como foi dito pelo senhor nas suas palavras, mas em nenhum momento que haja espaço para retrocesso, que haja espaço para supressão de quaisquer dos ditames, de quaisquer dos princípios que estão entabulados no nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, nós terminamos aqui esta fala só fazendo esse chamamento para que também, através da pessoa do vereador Anselmo e de outros representantes que fazem parte da Câmara Municipal de Goiânia, não tenham também comedimento em fazer e promover leituras e interpretações que venham fomentar a redação de projetos de lei na casa, neste parlamento municipal, que possam complementar aquilo que já está previsto no CDC. Eu destaco isso para relembrar aquela lei da fila de espera nos bancos, que é uma lei municipal e que não está prevista no CDC, mas é uma lei municipal que coopera conosco no nosso cotidiano, na realidade da fiscalização dos servidores do Procon de Goiás, da mesma forma do Procon de Goiânia, mas e tantas outras legislações. Nós estamos abertos a discutir, estamos abertos a participar em audiências públicas, em sessões que forem necessárias para que os senhores tenham assim toda a base, todo o fundamento para promulgar e para trabalhar aí as votações dos projetos de leis que interfiram na realidade dos consumidores de Goiás e de Goiânia. Então, muito obrigado, vereador, obrigado a todos e parabéns pelo Código de Defesa do Consumidor, que o senhor também participou disso, como um representante que, através das parcerias com outros deputados e com outros representantes da Câmara Federal, trouxeram essa novidade que hoje está com quase uma idade do balzaquiano, aí, o 30º ano é um balzaquiano já, mas está em plena vigência e com muita eficácia. Muito obrigado, vereador. Um grande abraço. Eu quero agradecer mais uma vez as palavras do doutor Ali Viana. Ficou muito claro que, além de toda essa relação que nós temos institucional,
é uma relação de amizade muito bacana. Eu costumo cativar as amizades, o companheirismo e, acima de tudo, o respeito pelas pessoas. Então, doutora Adriana, bem como nosso querido Walter Pereira da Silva, tem todo o meu respeito. E o Ali, porque trabalhou comigo, somos companheiros da Câmara Municipal de Goiânia, realmente é meu freguês. Essa farmácia, eu não vou fazer nenhuma propaganda, mas ela já existe há 54 anos. Então, é praticamente uma vida dedicada nessa relação, essa reciprocidade entre o fornecedor e o consumidor. Ali, Deus lhe pague pelas palavras e também pela sua reflexão em relação à amplitude do que o Código de Defesa do Consumidor tem feito em benefício da sociedade. Outras leis estão se acoplando a isso para melhorar cada dia mais o cidadão, que é realmente o cidadão consumidor. Quero agradecer aí algumas pessoas, antes de passar a palavra, que eu vou passar aqui ao nosso doutor Elísio Gonzaga, para que ele fale em nome de todos os outros superintendentes do PROCON, tanto municipal quanto do estadual. Quero agradecer aqui a presença, já falei da Graça Zacarias, do doutor Eliomar, que, por sinal, está cometido também de Covid, Adão, Lucas, Leandro, o Mansu, o Anderson, o Cláudio. Eu estou doido para descobrir esse casal, a dona Neuza, o Márcio, o Vilmar, apareceu mais um, mas infelizmente aqui não aparece o nome, o Luciano, meu chefe de gabinete que acompanha, Sebastião Lobo, o Fábio do PROCON, doutor Eliomar, Poliana Abdala, e assim sucessivamente. Cumprimento aí todos os demais internautas que estão acompanhando essa sessão remota. Gostaria muito, considerando que o Elísio é praticamente o precursor do PROCON e dos PROCONs, tanto estadual quanto municipal, gostaria muito de ouvir, durante alguns minutos, falando em nome de todos os outros superintendentes que já passaram pelos PROCONs, a figura desse grande amigo, companheiro, homem público também, hoje presidente da FIM, da Associação dos Auditores de Tributo do município de Goiânia, meu companheiro Elísio Gonzaga. Boa tarde, vereador Anselmo Pereira, que neste ato preside esta sessão, meus caríssimos diretores do PROCON estadual e PROCON municipal, senhores que estão interagindo nesta sessão. Eu quero aqui, de modo particular, agradecer a manifestação do vereador Anselmo Pereira, deste decano, deste homem público que muito nos honra, estando presente na Câmara Municipal de Goiânia, pelas deferências das suas palavras. Mas quero dizer que tive a honra de ser chamado pelo governador do estado de Goiás, naquela época, em 91, para aqui em Goiás implementar o Código de Defesa do Consumidor, instalando ele oficialmente e, naturalmente, levando o Código de Defesa do Consumidor para os municípios goianos. E nós tivemos, então, a oportunidade de trabalhar em uma parceria extraordinária com o Ministério Público, com a Delegacia de Defesa do Consumidor, também instalada naquela época, e os órgãos que interagia, como a SUNAB, existente naquela época, o Inmetro, enfim, todos os órgãos que estavam relacionados nas relações de consumo. Foi um trabalho para, primeiro, fazer com que o consumidor tivesse a informação e a educação suficiente para exercer os seus direitos, amparado por essa lei ultramoderna. O Código de Defesa do Consumidor é uma das leis mais modernas do mundo, e Goiás foi aqui um dos primeiros
que se instalou com muita eficácia. E foi também em Goiás que ocorreu o primeiro crime nas relações de consumo, do princípio da propaganda enganosa e abusiva. Naquela época, este crime que ocorreu em Goiânia, uma propaganda inserida no encarte de jornal que era inserido nos domingos, fazia, naquela época, a propaganda de uma grande rede de lojas do Brasil, a Mesbla, ofertando um produto cujo preço não correspondia à sua realidade. Então, houve, nessa época, então, o primeiro crime, que esse fato foi levado a efeito num Congresso Internacional de Direito do Consumidor. O crime de propaganda abusiva e enganosa causado aqui em Goiânia, na época em que eu era o superintendente do PROCON estadual. Enfim, nós atuamos duramente e fizemos com que o consumidor fosse amparado e ressarcido dos seus direitos. Outros vários crimes foram ocorridos, mas nós ajustamos e fizemos uma prática de educação do consumidor. E depois também, numa parceria com o governo do Estado de Goiás, através da Secretaria da Fazenda, nós fizemos uma ampla campanha, utilizando, na época, 300 estagiários em direito, para fazer com que o comerciante, que o prestador de serviço, pudesse oferecer produtos e serviços dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Enfim, a nossa presença foi importante e depois tivemos a honra também de implantar, a convite do prefeito da época, professor Leon Bernays, o PROCON estadual. E aqui nós tivemos também uma passagem extraordinária. Na época, nós instalamos a Casa do Cidadão, que tinha, na época, uma Defensoria Pública, tinha o PROCON municipal e tinha o juizado de pequenas causas, tudo instalado no mesmo órgão. Então, era uma rapidez ímpar para a solução dos problemas de conflito nas relações de consumo. E eu fico muito feliz porque os meus sucessores, os que me sucederam, tanto no PROCON estadual quanto no PROCON municipal, deram seguimento, deram sequência ao trabalho que começamos naquela época, em 91. E hoje, para a felicidade de todos os consumidores de Goiás e particularmente de Goiânia, são bem assistidos nessas casas quando precisa do seu serviço. Muito obrigado, vereador Celso Pereira, pela deferência, pelo reconhecimento, pelo trabalho que desenvolvemos naquela época. Hoje, estou na AFIM Goiânia. É uma entidade que congrega os auditores de tributos municipais, da qual eu sou de origem dela. Estou aposentado desde 1992, mas nunca parei, nem um dia, continuo trabalhando, defendendo hoje, não o consumidor, mas os auditores de tributos do município de Goiânia, para que eles possam cumprir a sua missão e dar ao erário municipal os recursos necessários para que o prefeito de Goiânia possa seguramente cumprir o seu desiderado perante a sociedade goiana. Muito obrigado. Uma boa tarde aos senhores. Quero agradecer mais uma vez o doutor Elísio Gonzaga e já lembrar aos nossos internautas que o dia 21 deste mês nós comemoramos o Dia do Auditor de Tributo no município de Goiânia. É uma lei de nossa autoria e teremos uma sessão muito especial marcada para o dia 28, pela manhã, na sede da AFIM no Jaó, uma casa construída pelo companheiro Elísio Gonzaga e todos os seus parceiros de diretoria. Mais uma vez, eu quero agradecer aí a presença de vários internautas. Eu vi aí Del, Neuza, vou tentar ver se eu consigo ver mais alguns. A Eliane Gonzaga, que é a filha do Elísio, que é a nossa
também diretora na Câmara, Renato Marinho, Rose Borges, Renato Cândido, e assim eu vou citando alguns nomes. Bom, nesse instante, a Câmara Municipal de Goiânia, através da nossa pessoa, prestará homenagem aos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, com a outorga do diploma de honra ao mérito às pessoas das quais eu vou aqui citar o nome e que receberão os seus locais de trabalho este diploma e essa honraria concedida pela Câmara Municipal de Goiânia como forma de reconhecimento de todos aqueles que contribuem para essa relação respeitosa e, por que não dizer, uma relação democrática do consumo no município de Goiânia e no estado de Goiás. Estão sendo homenageados pelos 30 anos da vigência do Código de Defesa do Consumidor os devidos companheiros e pessoas dedicadas a esta causa. Adão Gonçalves de Castro, Allen Anderson Viana, Antonísio Rosa Teixeira, Albiranir de Souza Pinheiro da Costa, Cláudio de Almeida Pitaluga, Eliso Gonzaga da Silva, Fábio Luiz de Assunção, Fernando Antônio Dias Barbosa, Guilherme Silva Júnior, João Batista Meira da Silva, Josemar Pires da Silva, Josias Fernandes Borges, Lázara Maria Rodrigues de Souza, Leandro Sales de Mesquita, Lucas Alves de Souza, Luci Maria de Moraes, Magda Lúcia Barbosa Lima, Mansur Meireles, Márcio Evaristo Alves, Maria das Graças Silva Zacarias, Murilo Soares Teixeira, Neuza Brito Salino, Noêmia Ferreira Alves Santiago, Odantes Alves Cardoso Júnior, Osmar Ferreira de Moura, Roberta Antônia de Rezende, Rui Regis de Matos, Sebastião Luiz Teixeira Lobo, Vilmar Alves da Silva, Vital José Pimentel, nosso superintendente Walter Pereira Silva e Wesley Martins Barbosa. Quero que, através desses honrados companheiros que receberão o seu certificado, receba também o abraço, o reconhecimento e o respeito da Câmara Municipal de Goiânia por suas colaborações nessa relação tão profícua, tão bem vigiada pelos dois PROCONs municipais e os PROCONs estadual. Que todos os demais funcionários que neste ano não foram contemplados, espero eu que no ano que vem nós possamos fazer mais e melhor a contemplação de outros companheiros e companheiras que tão bem engrandecem os quadros do PROCON municipal, do PROCON estadual e também outros órgãos correlatos na consecução da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que hoje estamos comemorando, no mês de setembro, os seus 30 anos de vigência ininterrupta. A todos os senhores, particularmente ao Dr. Walter Pereira Silva, superintendente do PROCON estadual e toda a sua equipe, e também ao querido amigo e superintendente do PROCON estadual, Dr. Ali Viana, e também toda a sua equipe do PROCON estadual, e a todos os outros que já estiveram com as suas participações nos diversos órgãos do PROCON, tanto municipal como estadual. Queremos cumprimentar todos na pessoa do Dr. Eliso Gonzaga da Silva. Todos esses homenageados, a nossa assessoria e as relações públicas, através da doutora Nara Luiza, fará chegar às suas mãos o diploma realmente aprovado e reconhecido pela Câmara Municipal de Goiânia e que já hoje
faz parte da galeria dos homens e das mulheres que tão bem contribuem para essa terra maravilhosa de Pedro Ludovico Teixeira, de Dom Fernando e de todos os outros que contribuem para a cidade de Goiânia, incluindo aí também a vida de um prefeito que tem 60 anos dedicado, mais de 60 anos dedicado à vida nessa cidade, que é o nosso querido prefeito Íris Rezende Machado. A todos os senhores e senhoras que ocorreram a esta sessão remota, quero, de coração, mas é de coração mesmo, dizer da minha alegria e da minha satisfação de ser o vereador desta cidade, já praticamente no meu 9º mandato, e ter a oportunidade de poder honrar homens e mulheres que contribuem com a vida político-administrativa da nossa cidade, neste caso de hoje, todos aqueles ligados ao Código de Defesa do Consumidor no município de Goiânia. Tenham todos uma boa noite, que Deus possa cobri-los de saúde, paz, prosperidade e felicidade em nome da Câmara Municipal de Goiânia. E damos por encerrado esta sessão remota dos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Muito obrigado.